Okay, today is September the 24th, 2024. This is Ancient Secrets for the Portuguese community. I'm Carol Ray, I'm hosting, and we have Profulta, who is in Portugal, and her two daughters are here and her grandson. So we're going to do some marmas today, and we'll also have a presentation on chapter 7 of Ancient Secrets for a Master Healer. I don't know where my Portuguese version is, but I have the English version here. And so to get started, Dr. Naram would remind us when we do marmas, sit up straight, to put our feet on the ground, and to take a deep breath in from our lower belly, hold it for a minute, and then exhale. Profulta, do you want to translate that, please? Yes. Então vamos fazer um marmas. Vamos inspirar agora. E depois expirar. Manter tanto o ar durante algum tempo dentro de nós e depois expirar. Então fazemos isso 6 vezes. Inspirar. Expirar. So Inspirar. letting go. Então vamos fazer o marma. Portanto, deixa passar, portanto, passar tudo. Este marma, portanto, esta parte daqui. Left hand. Mão esquerda. And it's this uno. E então vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, também faz Letting este go. marma, deixa passar. Do you want me to translate? You can translate, yeah. Yes. Okay. Okay. Self-love. Amor próprio. Ears. And 6 times. 6 vezes mexer nas orelhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Excellent. And for focus. Para conseguirmos focar-nos. Lift up. De trás para frente, apertar. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And this one. Aqui, tocar aqui à frente e as mãos na nuca. Gonna exhale. Inhale. Inspirar, expirar. Inspirar, expirar. Inspirar, expirar. Inspirar, por a mão no... Expirar. Inspirar, expirar. Inspirar, expirar. And this one. Tocar aqui à frente. For the brain. Para a cabeça. Exhale. Expirar, inspirar. Inspirar, expirar. Inspirar, expirar. Inspirar, expirar. Inspirar, expirar. Inspirar, expirar. Inspirar. E acabou.
right hand, mão direita, direita. A mão direita, com a mão direita no indicador, pressionar o indicador What do you want? e pensar o que tu queres. You E create manter pressionado. a white frame over your right eye. Crias um ecrã branco no teu olho direito. Okay. What do you want? O que tu queres? Uno, Manter pressionado. dos, 2, 3, 4, 5, 6, 7. seis. Yeah. Yeah. And then São 6 vezes. very Ok. good. Very good. Bueno, bueno. Muito bem. Okay. So that's the Marmas. So would you like to present chapter 7? Yes, I can present the chapter 7 in English or in Portuguese. You are in mute. Oh, I so didn't sorry. hear. In Portuguese. In Portuguese. Portuguese. Yes. So I will try. I vou tentar try to explain briefly and clearly the chapter 7. Chapter 7. Então, o capítulo 7 chama-se Um Momento que Mudou a Minha Vida. É um momento em que o Dr. Clint chegou à casa dos seus pais em Mindval, Utah, em que ele veio a pedido do seu pai. O pai chamou-lhe em Utah, mas não lhe disse o motivo. Ele, quando chegou, cumprimentou o pai. O pai ficou muito feliz em vê-lo e ele viu nas feições dele que ele estava aliviado por ele já estar lá. Depois, os olhos deles ficaram um pouco vacilantes e depois de cumprimentar todos, sentou com ele, foi para o escritório dele e disse-lhe assim: eu não contei à tua mãe e nem contei aos teus irmãos nem às tuas irmãs. E via-se que ele estava angustiado, tinha algo para dizer e depois acabou por dizer. Custou-lhe dizer as palavras, mas ele disse: olha, eu não sei se vou sobreviver mais esta semana. O Dr. Clint, ao ouvir isto, ele não estava à espera de ouvir isso do pai. Será que ele não vai sobreviver mais uma semana? Ele entrou em pânico e o pai disse: olha, há tanta dor no meu corpo inteiro, parece que alguém me bateu contra a parede. Eu conseguia ver refletido nos olhos o sofrimento que ele estava a sentir. Eu sei que nenhum filho deveria ouvir isto do seu pai, mas quando estou com tanta dor, sinceramente não sei se quero mesmo viver para amanhecer, para ver o amanhecer do dia seguinte. Ou seja, ele já estava tanto em sofrimento que ele já não lhe apetecia acordar para ver o dia seguinte e continuar a sentir aquela dor. O Dr. Clint, quando ouviu isso, obviamente como filho, entrou em pânico, ficou assustado, mas tentou manter a sua calma, continuou a ouvir com calma o seu pai. O seu pai, via-se que ele queria falar. Naquele momento, a preocupação do pai dele era partilhar as senhas e as senhas e as chaves, e queria que ele estivesse a par de tudo o que ele tem, porque ele não queria deixar a família dele desamparada. O Dr. Clint ouviu com calma o que ele falou, tentou manter a calma, mas na cabeça dele, perder a irmã dele, quando era muito jovem, teve um impacto tão grande. E naquele momento ele não ia suportar perder também o seu pai. Mas pronto, ele tentou manter-se calmo e sereno, ouviu o que o pai queria lhe
partilhar com ele as senhas, as chaves, e depois dele estar descansado, conseguir partilhar o que ele queria, ele perguntou ao pai, como é que eu posso ajudar? O que tratamento está a fazer? Então ele disse que, olha, eu estou a ser visto pelos melhores médicos. Peço desculpa, só. Peço desculpas. Então, o que está a fazer? Então ele disse, olha, eu estou a ser seguido pelos melhores médicos que existem cá, dos quais 4 especialistas nesta especialidade, mas dizem que justamente neste mês disseram que já não sabiam mais o que podiam fazer para tratar a ele, razão pela qual ele percebeu o porquê o pai teve chamado e porquê a urgência. Naquela altura, ele entrou em pânico e lembrou, mas ele queria partilhar com ele as histórias que ele se lembrava da sua viagem à Índia. Ele pensou que talvez havia uma luz no fundo do túnel. E ele disse, pai, eu quero te oferecer alguma coisa no dia do pai. Eu quero comprar uma passagem para ti, para te levar para a Índia. O pai olhou para ele, disse, olha, mas eu já tentei, já fui ao homeopata, já fiz acupuntura, já fiz medicina chinesa, mas o Dr. Clint disse, não, confia em mim, pelo menos podemos tentar. Então o pai sorriu um pouco, forçando o serviço, e disse, a boa notícia é que pelo menos não tem nada a perder. Os médicos cá já disseram que não, já não há mais nada a fazer. Então, pronto, o Dr. Clint levou a ele. Ele não sabia bem o que fazer, mas achou que o Dr. Naram fosse a salvação para isso. Ele marcou a consulta, ele pesquisou onde ia encontrar o Dr. Naram e descobriu que ele vai estar em LA, Estados Unidos. Então, ele marcou viagem para lá. E pronto, quando chegou lá no sítio onde o Dr. Naram estava, ele viu que havia uma multidão. Havia muitas pessoas que queriam se encontrar com o Dr. Naram. Mas ele informou que estava lá e pronto, já lhe informaram que ele ia ter que aguardar algum tempo, tinha muitas pessoas. Peço desculpas. Então, o doutor então ele levou o pai, via-se que o pai estava em sofrimento enquanto estava lá à espera, porque ele estava cheio de dores, mas o pai foi. E enquanto esperava pela sua vez, o doutor Clint também estava um pouco perplexo, não estava a perceber por que tantas pessoas, ah, como é que tantas pessoas aqui nos Estados Unidos, todos vêm à sua procura. O que é que as pessoas veem no doutor Naram? Por que que eles estão a vir ter com ele? A primeira paciente, quando saiu da sala, entrou num estado e quando saiu, a pessoa parecia diferente. Em apenas alguns minutos, o Dr. Naram pôs a mão no pulso dele e conseguiu em minutos descrever o que ele tinha, com um nível tal que nem os médicos conseguiam descrever com tanta clareza em tão pouco tempo. Então, o Dr. Clint ainda continuava perplexo. Como é que todas estas pessoas, em particular os americanos, estão à procura deste método ocidental? Perguntou ao Dr. Giovanni. Ele disse, não diria que ia chamar isto um método ocidental, mas o Dr. Nagam chama isto medicina, chama como um tratamento alternativo à antiga, alternativo, porque é de milhares de anos mais antigos que a medicina ocidental, não é um tratamento, mas porque é um tratamento ainda mais antigo
I can't tell if she's frozen or I am. Profulta, are you still here? Yes, Okay, yes, so her computer froze, I think, yeah. There is some problem with her with her computer. connection, yeah. Maybe she'll be Yeah. back in a second. Anything you'd like to add to what she's said so far Yeah, well, I can in continue Portuguese, yeah? Mhm. in Portuguese. Desculpa, Oh, my, back? my internet had a problem, but it's now okay. Okay, thank you. So, então, doutor Clint foi falar com o doutor Giovanni, perguntar, né, como é que é possível, como é que eles confiam, porque ele também queria entender, será que eu estou a trazer para o sítio certo ao meu pai, porque ele ainda não tinha uma experiência de cura com ele. Então, o doutor Giovanni perguntou, eu falei com 100 pessoas, quantas é que dizem que o doutor Naram deu o tratamento certo? Ele diz, olha, eu falei com 100 pessoas, das 100 pessoas, 3 pessoas não ficaram satisfeitas com a resposta ou com o diagnóstico que ele deu. Então, ele diz, olha, então, em 100 pessoas, 3 pessoas erraram, ou seja, temos uma margem de 97% de diagnóstico que tu dizes que pode ser errado com o doutor Naram. Desculpa, 3% de diagnóstico pode ser errado e as outras todas saíram satisfeitas. É normal que em tão pouco tempo e com uma larga variedade de problemas, ele não te diga, pode não te dizer exatamente tudo que tu esperas ouvir. Mas eu posso dizer que a percentagem de vezes que ele consegue identificar corretamente o problema principal e ajudar as pessoas a se curarem é extremamente alta. Ele usa um paradigma e vocabulário diferente para descrever problemas em relação ao mundo ocidental. Por exemplo, ele não chama, ele tem um método antigo de entender e classificar as doenças e o que ele chamaria de indisposição em vez de doença. Ele não vai dizer que isto é uma doença, diz que é uma indisposição. Por exemplo, para eles não existe a palavra cancro, problema. O que eles veem são os sintomas de desequilíbrio, a que eles chamam tridores. E esses métodos curadores utilizam métodos sofisticados e testados ao longo do tempo para resolver este desequilíbrio com a sua experiência. Ou seja, nós vemos no mundo ocidental termos e ele vê desequilíbrios, vê indisposição. Tem uma outra maneira de tratar, uma maneira mais profunda. Então, estas respostas foram criando aos poucos um pouco de confiança no Dr. Clint e aliviou um pouco a parte dele da preocupação de trazer o seu pai até lá. Entretanto, ele falou com várias pessoas, teve diversos tipos de depoimentos. Não vou citar todos, vou citar alguns. Por exemplo, uma história de um advogado, os pais viviam na Índia, foram para os Estados Unidos à procura de condições melhores, mas o filho distanciou-se da cultura, dos hábitos, dos costumes, mas entretanto ele ficou doente, ele ficou com uma doença de pele em que a pessoa perde a coloração da pele e começa a ficar com manchas brancas, o vitíligo, fez uma série de tratamentos e que não tiveram solução e entretanto ouviram falar do Dr. Naram, foram ter com o Dr. Naram e o diagnóstico, o tratamento, o que fizeram com ele fez com que o vitíligo dele desaparecesse, todas as manchas com o tempo desaparecesse e este tratamento não ocidental fez o Samir aproximar-se da cultura e aproximar-se dos pais. O que ele tinha perdido com o mundo ocidental, ele descobriu. Tem aqui algumas anotações de como se tratar o vitíligo, que é em ambos os dedos da junção superior do dedo anular, pressionar
Pressionar 6 vezes, muitas vezes ao dia, ajuda a tratar esse tipo de situações na pele. E assim como este, descreveu vários casos de pessoas, alguém que já que tinha problemas de hormona de crescimento, que já não produzia células reprodutivas, que no mundo ocidental, entre aspas, já não havia tratamento, mas Dr. Naram, com a sua medicina tradicional, ele conseguiu tratar casos de pessoas conhecidas que estavam em cadeira de rodas, eles já não tinham como se tratar, já nem tinha medicação comigo, porque ele veio de um outro país para os Estados Unidos justamente para ter com o Dr. Naram, e no caminho não conseguiram armazenar os medicamentos dele ocidentais, que tinham as tais hormonas, porque puseram no congelador, ele não conseguiu ser tratado, chegou o Dr. Naram, ele já estava muito debilitado, e o Dr. Naram conseguiu à base de plantas e marmas e esses medicamentos tradicionais, fazer com ele aos poucos fosse melhorando o seu estado de saúde, e uma pessoa que já não tinha prognóstico de poder falar, desculpa, de poder ter uma vida normal, dependendo de cadeira de rodas e medicamentos, ele estar de pé, temos o caso dele aqui, ele está aqui de pé, ele chegou com cadeira de rodas, mas ele já está aqui de pé, e vê-se que a base de medicação tradicional e seguir aquela dieta, ele conseguiu melhorar. Então, a sabedoria de Siddha Veda é profunda, compreendendo a composição completa do ser humano. Não do que nós podíamos descrever em termos ocidentais, mas que é compreendida de acordo com esta ciência antiga. Temos aqui mais um Marma Shakti, que foi usado para apoiar os níveis hormonais saudáveis nos homens, a testosterona, em que nós temos que pressionar 4 dedos abaixo do pulso, do lado do dedo mindinho, ou seja, aqui pressionar esse ponto 6 vezes, muitas vezes ao dia, para impulsionar, para apoiar níveis hormonais saudáveis nos homens de testosterona. Então, Dr. Clint ficou maravilhado com essas histórias, esses testemunhos, e começou a ficar mais confiante de ter trazido o pai exatamente para o sítio certo. Podia ser uma esperança para o pai dele. Então, enquanto continuava nesse tempo de espera, ouviu mais testemunhos e, entretanto, chegou à altura do pai dele, a altura em que chamaram o pai dele. Ele estava um pouco receoso porque o pai dele estava em muito sofrimento, tinha muitas dores, e o Dr. Clint queria estar à altura do que o pai esperava, que será que é desta vez? E o pai, entretanto, quando chamaram, o Dr. Clint ficou fora e o pai dele foi andando, via-se que estava com dificuldades, com dores, estava com uma feição de agonia, de desespero, e foi em direção ao gabinete do Dr. Naram. Ele ficou lá dentro 6 minutos, enquanto o Dr. Clint estava fora, e preocupado porque não sabia o que estaria a acontecer. Ele não tinha contado ao Dr. Clint justamente para testar se realmente ele ia fazer o diagnóstico correto do seu pai, o estado de condição dele, o que ele tinha, o prognóstico dos médicos, ele não sabia de nada. Ou seja, ele não sabia o que o Dr. Naram ia dizer. Será que ia dizer, fazer o diagnóstico correto do pai dele? E pronto, foram 6 minutos de a pessoa já não saber será o que vai acontecer. E, entretanto, ele vê, de repente, o pai dele a sair. Ele foi com uma afeição e voltou com uma cara aliviada, com um sorriso no rosto. E o Dr. Clint também ficou assim. E a primeira coisa que o pai disse quando olhou, como é que ele sabia? Como é que ele descobriu o que eu tinha em tão pouco tempo e de uma maneira tão simples? Nem eu chamando todos os meus médicos,
eles iam conseguir explicar de forma tão clara os problemas de saúde que eu tenho. Então, naquela altura, o Dr. Clint ficou feliz, porque o pai conseguiu dizer, e depois o pai perguntou, e agora o que eu vou fazer? O Dr. Clint também não sabia. Será que o Dr. Naram vai estar à altura de responder às expectativas? O meu pai agora já tem esperanças que já há uma luz no fundo do túnel, ele pode ficar bem. Será que ele vai conseguir o meu pai ficar bem? O meu pai já está esperançoso. Será que eu fiz mal trazer ele com o Dr. Naram? Então, o episódio terminou assim, já o pai já estava feliz, mas no fundo o Dr. Clint é que já tinha dúvidas de será que o Dr. Naram está à altura de responder às expectativas do meu pai? E terminou assim. And that's how the chapter 7 finished when the father had some hope about his illness, and Dr. Naram was in stress because he didn't know if Dr. Clint could really do a miracle and help his father. And that's how it finished. And Carol, I'm giving you the mic. Thank you. Thank you so much. I saw Dr. Clint pop in. I was hoping he would say hello. That was beautiful. So well done. Thank you, thank you, thank you. And I hope many people will hear the recording and have the blessing of the reading from chapter 7 of Ancient Secrets of a Master Healer. So he has another call, he said, or he would come and stay on for a bit, but he had another call scheduled. So sorry that he's not able to join us, but maybe next time he'll be able to come on and encourage everyone. And I think we're going to call it short a little bit today. Profulta, I know you need your rest, but before we go, I would like for us to put our hands together and send our dear Profulta so much love, healing, peace, light, so much love. So rub your hands together with me and let's send to her, and please receive all the energy, the love, the healing that our community and each of us sends to you straight to your heart. We love you and we're with you. And please do stay in touch and let us know how you're doing. And thank you so much again for showing up today, for sharing this time. Does anybody else like to say something? Thank you so much, Carol. Angela, is that right? Angela, would you like to say something? Angela, maybe. Hi, thank you. Vou falar em português. Yes, in Portuguese. Apenas para dizer obrigada, Dimpalo, obrigada por esta partilha. Foi muito bem apresentado eu estou no consultório médico, então é complicado, estou à espera da minha consulta, é complicado estar a fazer o vídeo a partir daqui, mas apenas também para mandar muito carinho, muito amor para a tia Profulta, com essa esperança que ela continue a melhorar de todos os dias e que fique tudo bem com ela. Obrigada. Thank you. Just to translate, Carol, she's saying that she is in the consultation, so it's difficult to talk and to show the video, but she's sending so much love and a quick recovery to my mom and to you as well. Thank you so much. Thank you. I love you and I'm with you. Thank you. Thank you. Thank you. And we'll post this on the chat as soon as we get it transcribed. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you, Nicole.